Bom, continuando aí então a parte 2 desse vídeo, quem não assistiu ainda, eu acho que é legal assistir primeiro a parte um para poder entender, né, sobre o que nós estamos falando. E nós terminamos aí então a parte um começando, né, a entrar no tópico 1.3, que é sobre a arquitetônica kantiana. Tá? Acho que a parte mais importante, né, então, da arquitetônica kantiana é justamente a questão que eu trago, que me chamou muita atenção lá no primeiro ano da minha pesquisa, sobre a frase, né, do último tópico do livro da Crítica da Razão Pura, onde o Kant traz a ideia de que a arquitetônica é a arte, né, dos sistemas. E aí, o que ele quer dizer com isso, né? Acho que é importante para quem não conhece Kant, né, pensar que ele fala, né, a crítica da razão pura, que a razão pura seria então o nosso pensamento, né, a nossa razão a priori, que seria como se a gente tivesse um hardware na nossa cabeça, né, e que esse hardware, né, ele depois seria preenchido aí de conteúdo a partir da nossa experiência no mundo, né, a partir da nossa prática, nossas práticas, né, empíricas no mundo. Claro que aqui nós estamos falando sobre um sistema nacional de cultura, que é uma estrutura política, uma proposta, né, no mundo real. Mas trazer essa ideia de arquitetônica do Kant é interessante para que a gente possa entender o que é um sistema, né? O que é sistematizar alguma coisa, né? E aí é interessante para quem quiser, né, mergulhar um pouco mais nessa ideia, porque eu destaco algumas coisas dentro das teorias kantianas, onde ele trabalha a questão da diferença entre esquema e sistema, né? E aí tem muito a ver com essa questão da arquitetônica do Sistema Nacional de Cultura, mas principalmente das diferenças entre as ideias, né, do Aristóteles e do Bakhtin em relação ao Kant, né? Porque acho que é importante a gente entender que um sistema ele só funciona efetivamente quando ele é aplicado no mundo real, né? No mundo das coisas, no mundo prático, no mundo você separar um sistema, né, da aplicação real, concreta no mundo, tem uma implicação muito forte. E aí eu acho que a gente já pode pular direto para o Bakhtin nesse sentido, né, para as teorias do círculo de Bakhtin, porque essa justamente é a grande diferença, né, entre as ideias do Aristóteles, né, que trabalha a arquitetônica, então, como esse nosso hardware que nos torna animais políticos, né? Então, para o Aristóteles, a ideia de arquitetônica ela vem muito dessa ciência política que nos, né, dessa arte principal, né, que nos possibilita de viver em sociedade, né? Então, eu recomendo muito, inclusive, darem uma lida na política do Aristóteles, né? Acho que foi uma das leituras mais interessantes que eu fiz aí durante meu doutorado, porque não só, né, apesar da arquitetônica ser um conceito que está dentro do livro da ética, né, ética Nicômaco, que é uma das éticas, né, do Aristóteles, ele tem 3 livros sobre ética, mas a ética Nicômaco, que foi a primeira ética, é aonde já no livro 1 ele traz esse conceito de arquitetônica em grego, e mais que é traduzido, como eu já disse no outro vídeo, de outras formas. E aí, voltando então ao Bakhtin, né, o Bakhtin, para quem não conhece, né, as teorias do círculo, eles trabalham com uma teoria arquitetônica, que seria então uma teoria com diversos conceitos-chave que vão se amarrando de forma dialógica, isso é, esses conceitos eles meio que interdependem um dos outros para fazer um certo sentido,
e ele traz uma série de ferramentas para analisar o discurso e para compor essa filosofia da vida, feita a partir de uma filosofia da linguagem, né? Apesar da linguagem aparecer nas teorias bakhtinianas mais tardiamente, se a gente pegar lá na primeira obra, né, para uma filosofia do ato responsável, que é uma obra que eu me aprofundo muito, já que é aonde ele fala de arquitetônica pela primeira vez, ele mostra que muito das coisas que a gente faz, né, estão diretamente ligadas a duas questões, né? A nossa vida, ela está diretamente ligada à nossa vida no mundo da cultura. Afinal, a cultura é o que nos torna humanos, né? É o que nos diferencia dos animais, né? Os animais, eles têm linguagem, mas eles não têm produção cultural. E aí a cultura é pensada de forma bem ampla. E foi justamente isso que me fez linkar e trabalhar a filosofia bakhtiniana junto com a ideia do Sistema Nacional de Cultura, já que, né, a gente tem aí essa proposição que ficou muito forte aí no final do século XX e mais ainda no começo do século XXI, feita por pensadores dos estudos culturais, a partir muito, né, da construção da Declaração do México, da Unesco, e de alguns importantes documentos, como Nossa Diversidade Criativa, e que depois influenciou muito os discursos do ministro da Cultura, Gilberto Gil, dessa questão da cultura vista na centralidade e a cultura entendida de forma ampla, né? Que é isso, né? Que é justamente o que nos torna humanos, né? Que nos torna diferente dos animais é a nossa produção cultural. Então, cultura não é só fazer arte, fazer, né, teatro, música, cinema. Cultura é escovar os dentes de manhã. Cultura é o que a gente come, é a forma como a gente mora, né? E as formas, né? Porque é justamente isso, né? Nós aqui moramos diferente dos esquimós, por exemplo, né? E isso são fatores culturais. Acho que isso é bem nítido para todo mundo. Porém, se a gente for pensar, por exemplo, o que o Ministério da Cultura cuidava até aquele momento era basicamente das artes, né? Então, essa é a grande linha divisória aí, e foi o que me levou a essa reflexão a partir da compreensão de cultura do Círculo de Bakhtin. E por isso que eu trago a arquitetônica, né? Porque a cultura para o Círculo de Bakhtin é um eixo central, né, da reflexão, justamente por conta desse link que é observado, né, entre o mundo da vida e o mundo da cultura, a partir da, do ser humano, né? É o ser humano, é no ser humano, né, que existe, então, o link, e que aí a gente tem, né, desde dos primeiros escritos, né, de Bakhtin, lá no livro A Arte e Responsabilidade, no livro não, no texto, né, um pequeno ensaio de uma página só, né, que foi escrito provavelmente em 1919, onde ele fala, né, lá no finalzinho, arte e vida não são a mesma coisa, mas devem tornar-se algo singular em mim na unidade da minha responsabilidade. Então aqui ele também está trabalhando com a questão da ética, né? Diz a lenda que o Bakhtin, nesse momento, estava começando a escrever um tratado de filosofia da vida. Né? Mas ele fala o tempo inteiro de cultura e de arte, né? Justamente aí a arte compreendida não só como a arte em si, né? Como as artes, né? Mas é como como a cultura, de forma ampla também, tá? E aí eu trago justamente, eu faço uma análise de todas as obras dos principais pensadores do Círculo de Bakhtin, aí no caso não só o Mikhail Bakhtin, mas o Valentin Voloshinov
e o Pavel Medvedev, né, que são os três principais pensadores, e eu trago e aponto dentro dessas obras todas onde, né, onde eles estão trabalhando a ideia de arquitetônica, o conceito de arquitetônica, e a ideia que leva à questão da arquitetônica, pensando em justamente construir melhor esse conceito dentro do próprio círculo. Então, por isso que a minha banca, inclusive, me disse que eu dei uma contribuição muito grande aí para as teorias bakhtinianas, justamente porque eu junto as obras todas, né? Para quem não sabe, então, justamente por ser um círculo russo que foi muito perseguido, principalmente aí nos anos do Stalin, né? Não porque eles eram contra, né? Eles são um grupo, eu pelo menos acredito que eles são um grupo de viés marxista, mas porque eles tinham um pensamento diferente do Stalin. Né? Mas seria interessante quem se interessa por essa parte teórica dar uma lida, principalmente uma parte, eu vou até escrever um artigo agora, tem um livro do Bakhtin chamado Problemas da Poética de Dostoiévski, que é um livro que é de 29, saiu a primeira vez como Problemas da Obra de Dostoiévski, e depois como Problemas da Poética de Dostoiévski em 1963. Esse foi o primeiro livro do Bakhtin a circular fortemente aí fora da Rússia, né, a partir dos anos 60, onde ele analisa a obra, né, de Dostoiévski, mas que nesse livro ele trabalha de uma forma muito interessante a questão da cultura, né, principalmente a questão da cultura ligada a essa questão dialógica e das relações dialógicas, e que tem tudo a ver com o que eu trabalho dentro da pesquisa. Tá? Bom, aí só para a gente resumir, tá, essa parte teórica, eu acho que é importante ler um pedacinho até para que vocês entendam o que é arquitetônica, né? Eu defino aqui, ó, a arquitetônica bakhtiniana pode ser entendida de dois modos, isso sou eu escrevendo aqui. Por um lado, a arquitetônica é um conceito sistematizador superior que engloba todas as categorias filosóficas bakhtinianas, de compreensão de mundo, a composição da malha conceitual da teoria, né? Por outro, ela compreende o todo englobante de um enunciado concreto que é realizado num ato responsável, enquanto potência no ser único, num momento histórico único e sempre em relação de interação com o outro, com o contexto e com a esfera ideológica. Nos dois casos, a arquitetônica deve ser pensada em relação ao todo da cultura, com parâmetros éticos e estéticos e que se realizam nas práticas sociais interativas discursivas. A arquitetônica organiza o sentido e a composição do enunciado, seja ele objeto de arte ou qualquer outro gênero discursivo da comunicação humana. E assim nele se refletem e refratam o mundo e suas esferas ideológicas. Isto é, né, a arquitetônica, para o Bakhtin, ela é vista como arquitetônica de forma sistematizadora, mas também no mundo, né? Então, diferentemente do Kant, que pensa isso só na cabeça, para o Bakhtin ele pensa que está na cabeça, mas que está no mundo também. Mas, ao mesmo tempo, também é possível observar a arquitetônica num enunciado, né? Num filme, num documentário, num livro, né? Porque ele tem uma estrutura lógica que dá sentido ao todo. E aí, nesse caso, o que eu faço na pesquisa? Justamente eu busco a arquitetônica da esfera político-cultural brasileira no século XXI e a arquitetônica do sistema e tento mostrar como é que as duas estão ou não em diálogo e sendo construídas ao mesmo tempo e quais são as problemáticas dentro disso. Então, basicamente, a pesquisa, ela trata disso. Tá? E aí, já vamos para o capítulo 2, né?
que se chama Projetando e Construindo Caminhos para Análise, Metodologia, Objetivo de Pesquisa e Tese. Né? Então, no item 2.1, chamado Arquitetônica e a Arquitetônica, a Esfera e o Sistema Nacional de Cultura, Reflexões Iniciais, eu trago justamente isso que eu acabei de falar para vocês, né, sobre o que eu pensei em relação a isso e por que eu estou propondo essa pesquisa, né, justamente pensando nessa ideia de que o Sistema Nacional de Cultura ele é uma estrutura sistematizadora, mas que justamente por ser uma política, uma proposta de política estruturante, ele tenta se projetar no mundo e como é que de fato o mundo absorve isso ou não, né? E é isso que eu quero trazer. No item 2.2 eu apresento o meu corpus, né, de análise, e eu divido esse corpus em duas partes. No corpus principal, que são as emendas constitucionais do Sistema e do Plano Nacional de Cultura, a Lei Regulamentar do Plano Nacional de Cultura, né, a Lei 12.243 de 2010, os decretos presidenciais aí que tratam do Conselho Nacional de Política Cultural e do Sistema Federal de Cultura, e os planos de cultura do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Então, esse é o meu corpus principal. O corpus auxiliar, né? Eu trago vários itens, até vou pôr mais pertinho para eu enxergar aqui. Então, eu tenho no corpus auxiliar o programa de cultura da coligação Lula Presidente, da eleição 2002, que é a Imaginação a Serviço do Brasil. O discurso de posse do ministro Gilberto Gil, em janeiro de 2003. A cartilha Como Fazer um Plano de Cultura, de novembro de 2013. O Guia de Orientação para Estados e Municípios, dezembro de 2011 e dezembro de 2012. O Manual de Estruturação, Institucionalização e Implementação do Sistema Nacional de Cultura, dezembro de 2011. Os documentos da primeira, segunda e terceira Conferência Nacional de Cultura, tanto os textos base, cadernos de propostas e os resultados. As publicações do Plano Nacional de Cultura, Diretrizes Gerais de edições de 2007 e 2008, que são diferentes. A publicação Por que Aprovar o Plano Nacional de Cultura, de abril de 2009. Os planos de cultura de diversos estados e municípios, disponíveis no site do Sistema Nacional de Cultura. Além, né, dos de São Paulo, eu utilizo, então, mais 37 planos, né, para analisar, e materiais do MINC, junto com a Universidade Federal da Bahia, para formação de gestores, orientando a escrita dos planos de cultura. Então, olha o tamanho do meu corpus. Além disso, eu trago outras coisas mais pinceladas. Esse aqui são os corpos que eu me aprofundei mais, mas eu ainda trago outras coisas, como o site do Plano Municipal de Cultura de São Paulo, algumas consultas públicas, enfim. E aí a metodologia, né, o começo dela, para a escolha dos enunciados, o que eu fiz, né? Eles tenham que ser necessariamente um dos marcos legais reguladores do sistema, ser estruturante na implantação do sistema, estar previsto na descrição das partes do sistema, né, lá dentro da emenda constitucional, e para os de corpus auxiliar, tem que estar previsto na descrição das partes do sistema, ter relevante relação histórica com a construção do sistema, influenciar na implantação do sistema, né? E para os entes federados, eu escolhi São Paulo por estar em São Paulo, né? E aí, finalizando, seriam documentos que evidenciam que o sistema é um todo dividido em partes, né? E que, na verdade, ele só existe pensado como um todo, isto é, dentro do CPF e dialogicamente com outras coisas construídas junto, como, por exemplo, a importância das conferências dentro disso, né? Apesar das conferências não estarem dentro do CPF, ela está dentro do C, do Conselho Nacional de Política Cultural. Tá? A metodologia que eu utilizo é justamente, né, eu trabalho com as teorias de Bakhtin, e aí eu proponho, né, dentro das questões da teoria do Bakhtin, eu junto três partes
da teoria do Bakhtin, né? O Bakhtin, ele tem algumas coisas, algumas metodologias de análise. E eu trabalho, então, com três, né? Eu trabalho com a filosofia do ato ético, tá? Que é uma das partes, né, das teorias do Bakhtin. Então, esse livro, ele me guia muito inicialmente. Uma outra parte que é bem importante para mim é justamente as reflexões do Valentin Voloshinov e o método sociológico, e uso muito também a questão da metalinguística, né? E da análise da materialidade linguística, justamente quando eu vou analisar os planos, né? E a importância da escrita desses planos para essa projeção futura dessa política estruturante, né? Eu vou parar esse vídeo por aqui, até para não ficar muito pesado, e aí no próximo vídeo a gente começa a tratar da parte 2 da tese, que é a arquitetônica sociopolítica da esfera político-cultural brasileira, horizonte social e interação entre setores do poder público e sociedade civil, aonde eu vou trabalhar fortemente a questão da história, partindo da história das políticas culturais no Brasil, desde lá de trás, né, do começo do século XX, falo da Unesco, falo da gestão Gil, e depois parto para analisar os agentes principais dessa história, né? Todos os agentes, principalmente no executivo, no legislativo e a sociedade civil e a participação social. Então, vejo vocês aí no vídeo 3.